O Mahabharata, de Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 4. Golgrahana Parva. Capítulo 33. Os Pandavas resgatam Virata, capturam Susarma, rei dos Trigartas. Vaisampayana disse: então, ó Bharata, quando o mundo estava envolto em poeira e na escuridão da noite, os guerreiros de ambos os lados, sem romperem a ordem de batalha, desistiram por um tempo. E então, dissipando a escuridão, a lua surgiu iluminando e alegrando os corações dos guerreiros Kshatriya. E quando tudo ficou visível, a batalha começou novamente. E ela continuou tão furiosamente que os combatentes não podiam distinguir uns aos outros. E então o senhor de Trigarta, Susarma, com seu irmão mais novo, e acompanhado por todos os seus carros, avançou em direção ao rei de Matsya. E descendo dos seus carros aqueles touros entre os Kshatriyas, os irmãos reais, com maças nas mãos, avançaram com fúria em direção aos carros do inimigo. E as hostis atacaram ferozmente uma à outra com maças e espadas e cimitarras, machados de combate e dardos farpados de gumes afiados e pontas de têmpera excelente. E o rei Susarma, o senhor dos Trigartas, tendo por sua energia oprimido e derrotado todo o exército dos Matsyas, impetuosamente avançou em direção ao próprio Virata dotado de grande energia. E os dois irmãos, tendo matado separadamente os dois corcéis de Virata e seu quadrigário, como também aqueles soldados que protegiam a sua retaguarda, o capturaram vivo, quando privado de seu carro. Então, afligindo-o violentamente, como um homem lascivo afligindo uma donzela indefesa, Susarma colocou Virata sobre o seu próprio carro, e se apressou rapidamente para fora do campo. E quando o poderoso Virata, privado de seu carro, foi levado prisioneiro, os Matsyas, muito atormentados pelos Trigartas, começaram a fugir com medo em todas as direções. E vendo-os em pânico, o filho de Kunti, Yudhishthira, dirigiu-se àquele subjugador de inimigos, Bhima de braços poderosos, dizendo: o rei dos Matsyas foi pego pelos Trigartas. Ó de braços fortes, resgata-o, para que ele não possa cair sob o poder do inimigo. Como nós temos vivido alegremente na cidade de Virata, tendo todos os nossos desejos satisfeitos, cabe a ti, ó Bhimazena, pagar essa dívida, por libertares o rei. Nisso Bhimazena respondeu: eu o libertarei, ó rei, por tua ordem. Observa a façanha que eu realizarei, hoje, ao lutar com o inimigo confiando somente no poder dos meus braços. Ó rei, fica à parte, junto com nossos irmãos, e testemunha a minha destreza hoje. Arrancando esta árvore imensa de tronco enorme parecida com uma massa, eu derrotarei o inimigo. Vaisampayana continuou. Vendo Bhima lançando seus olhos naquela árvore como um elefante louco, o heróico rei Yudhishthira o justo falou para seu irmão, dizendo: ó Bhima, não cometas esse ato imprudente. Deixa a árvore ficar aí. Tu não deves realizar tais façanhas de uma maneira de sobre-humana por meio desta árvore, pois se tu fizeres isso as pessoas, ó Bharata, te reconhecerão e dirão: este é Bhima. Pega, portanto, uma arma humana tal como um arco, e flechas, ou um dardo, ou uma espada, ou um machado de combate. E pegando, portanto, ó Bhima, alguma arma que seja humana, liberta o rei sem dares a ninguém os meios de te conhecer realmente. Os gêmeos dotados de grande força defenderão as tuas rodas. Lutando juntos, ó filho, libertem o rei dos Matsyas. Vaisampayana continuou: assim abordado, o poderoso Bhimazena dotado de grande velocidade rapidamente pegou um arco excelente e impetuosamente atirou dele uma chuva de flechas, grossa como o aguaceiro de uma nuvem carregada de chuva. E Bhima então avançou furiosamente em direção a Susarma de atos terríveis, e encorajando Virata com as palavras: ó bom rei, disse ao senhor dos Trigartas: espera. Espera. Vendo Bhima como o próprio Yama em sua retaguarda, dizendo: espera. Espera. Testemunha esta façanha poderosa, este combate que está perto.
o touro entre os guerreiros, Susarma, considerou seriamente a situação, e pegando seu arco voltou atrás, junto com seus irmãos. Em um piscar de olhos Bhima destruiu aqueles carros que procuravam se opor a ele. E logo novamente centenas de milhares de carros e elefantes e cavaleiros e arqueiros bravos e ferozes foram derrubados por Bhima na própria vista de Virata. E a infantaria hostil também começou a ser massacrada pelo ilustre Bhima, com massa na mão. E vendo aquela investida terrível, Susarma, irreprimível em luta, pensou consigo mesmo: meu irmão parece já ter sucumbido no meio da sua hoste poderosa. O meu exército será aniquilado. E puxando sua corda de arco até o ouvido Susarma então recuou e começou a disparar flechas de gume afiado incessantemente. E vendo os Pandavas voltarem a carga em seus carros, os guerreiros Matsya de hoste poderosa, incitando seus corcéis, dispararam armas excelentes para oprimir os soldados Trigarta. E o filho de Virata também, extremamente enfurecido, começou a realizar feitos prodigiosos de heroísmo. E o filho de Kunti Yudhishthira matou 1000 do inimigo, e Bhima mostrou a residência de Yama para 7000. E Nakula enviou 700, para as suas últimas prestações de contas, por meio das suas flechas. E o poderoso Sahadeva também, comandado por Yudhishthira, matou 300 guerreiros corajosos. E tendo matado tais números, aquele guerreiro feroz e poderoso, Yudhishthira, com armas erguidas, avançou contra Susarma. E, avançando impetuosamente em Susarma, aquele principal dos guerreiros em carros, o rei Yudhishthira, o atacou com saraivadas de flechas. E Susarma também, em grande ira, rapidamente perfurou Yudhishthira com 9 flechas, e cada um dos seus 4 corcéis com 4 setas. Então, ó rei, o filho de Kunti Bhima de movimentos rápidos, se aproximando de Susarma aniquilou os seus corcéis. E tendo matado também aqueles soldados que protegiam sua retaguarda, ele arrastou do carro o quadrigário de seu adversário ao solo. E vendo o carro do rei Trigarta sem motorista, o defensor das rodas do seu carro, o famoso e valente Madiraksha, foi rapidamente ajudá-lo. E nisso, saltando do carro de Susarma, e segurando a massa do último o poderoso Virata correu em perseguição dele. E embora velho, ele se movimentou no campo, com massa na mão, assim como um jovem robusto. E vendo Susarma fugir Bhima se dirigiu a ele, dizendo: desiste, ó príncipe. Esta tua fuga não é apropriada. Com esta tua coragem, como tu pudeste desejar raptar o gado pela força? Como também, abandonando teu seguidor, tu enfraqueces assim entre os inimigos. Assim abordado pelo filho de Prita, o poderoso Susarma, aquele senhor de incontáveis carros dizendo para Bhima: espera. Espera. Repentinamente voltou e avançou nele. Então Bhima, o filho de Pandu, saltando de seu carro, como só ele podia fazer, avançou adiante com grande frieza, desejoso de tirar a vida de Susarma. E desejoso de agarrar o rei de Trigarta, avançando em direção a ele, o poderoso Bhimazena se apressou impetuosamente em direção a ele, assim como um leão avançando em um veado pequeno. E avançando impetuosamente, Bhima de braços poderosos agarrou Susarma pelo cabelo, e erguendo-o em cólera, arremessou-o ao chão. E quando ele jazia gritando em agonia, Bhima de braços poderosos chutou-o na cabeça, e colocando seu joelho sobre seu peito lhe deu golpes severos. E violentamente afligido por aqueles chutes, o rei dos Trigartas ficou inconsciente. E quando o rei dos Trigartas, privado de seu carro, tinha sido agarrado dessa maneira, o exército Trigarta inteiro tomado pelo pânico se dividiu e fugiu em todas as direções, e os filhos poderosos de Pandu, dotados de modéstia e cumpridores de votos e confiando na força dos seus próprios braços, depois de terem derrotado Susarma, e resgatado as vacas assim como outras espécies de riqueza e tendo assim dissipado a ansiedade de Virata, ficaram juntos diante daquele monarca. E Bhimazena então disse: este patife dado a atos perversos não merece escapar de mim com vida. Mas o que eu posso fazer?
o rei é tão indulgente. E então, pegando Susarman pelo pescoço quando ele estava jazendo no chão sem sentidos e coberto com poeira, e amarrando-o firmemente, o filho de Prita Vrikudara colocou-o em seu carro, e foi para onde Yudhishthira estava permanecendo no meio do campo. E Bhima então mostrou Susarman para o monarca. E vendo Susarman naquela situação, aquele tigre entre homens, o rei Yudhishthira sorridente se dirigiu a Bhima, aquele ornamento de batalha, dizendo: que este pior dos homens seja libertado. Assim abordado, Bhima falou para o poderoso Susarman, dizendo: se, ó Patife, tu desejas viver, escuta estas minhas palavras. Tu deves dizer em toda a corte e reunião de homens: eu sou um escravo. Somente sob essa condição eu te concederei tua vida. Na verdade, esta é a lei acerca do derrotado. Nisto seu irmão mais velho dirigiu-se carinhosamente a Bhima, dizendo: se tu nos consideras como uma autoridade, liberta este indivíduo perverso. Ele já se tornou escravo do rei Virata. E virando então para Susarman, ele disse: tu estás livre. Vai como um homem livre, e nunca hajas novamente dessa maneira. Capítulo 34. Retorno à cidade. Vaisampayana disse. Assim abordado por Yudhishthira, Susarman foi dominado pela vergonha e baixou a cabeça. E libertado da escravidão, ele foi até o rei Virata, e tendo saudado o monarca, partiu. E os Pandavas também, confiando no poder dos seus próprios braços, e dotados de modéstia e cumpridores de votos, tendo matado seus inimigos e libertado Susarman, passaram aquela noite alegremente no campo de batalha. E Virata gratificou aqueles guerreiros poderosos, os filhos de Kunti, possuidores de destreza sobre-humana, com riqueza e honra. E Virata disse: todas estas minhas pedras preciosas são agora tanto minhas quanto suas. De acordo com a sua vontade, vivam aqui alegremente. E, ó batedores de inimigos em batalha, eu concederei a vocês donzelas enfeitadas com ornamentos, riqueza em abundância, e outras coisas que vocês possam querer. Libertado dos perigos hoje pela sua coragem, eu estou agora coroado com a vitória. Que vocês todos se tornem os senhores dos Matsyas. Vaisampayana continuou. E quando o rei dos Matsyas tinha se dirigido a eles dessa maneira, aqueles descendentes dos Kurus com Yudhishthira em sua dianteira, unindo suas mãos, responderam a ele separadamente dizendo: nós estamos bem satisfeitos com tudo o que tu disseste, ó monarca. Nós, no entanto, estamos muito satisfeitos que tu tenhas sido hoje libertado dos teus inimigos. Assim respondido, aquele principal dos reis, Virata, o senhor dos Matsyas, se dirigiu a Yudhishthira novamente, dizendo: vem, nós te instalaremos na soberania dos Matsyas. E nós também te concederemos coisas que são raras sobre a terra e são objetos de desejo, pois tu mereces tudo em nossas mãos. Ó o principal dos Brahmanes da ordem Vaiagra, eu te concederei pedras preciosas, vacas e ouro e rubis e pérolas. Eu me curvo a ti. É devido a ti que eu mais uma vez vejo hoje meus filhos e o reino. Afligido e ameaçado como eu fui por desastre e perigo, foi pela tua destreza que eu não sucumbi ao inimigo. Então Yudhishthira dirigiu-se outra vez ao rei dos Matsyas, dizendo: nós estamos bem satisfeitos com as palavras encantadoras que tu falaste. Que tu sejas sempre feliz, sempre praticando bondade para com todas as criaturas. Que mensageiros agora, por tua ordem, se dirijam rapidamente à cidade para comunicar as notícias agradáveis para os nossos amigos e proclamar a tua vitória. Ouvindo essas palavras dele, o rei Matsya ordenou os mensageiros, dizendo: vão para a cidade e proclamem a minha vitória em batalha. E que donzelas e cortesãos, enfeitados com ornamentos, saiam da cidade com todos os tipos de instrumentos musicais. Ouvindo essa ordem proferida pelo rei dos Matsyas, os homens, colocando o mandato em sua cabeça, partiram todos com corações alegres.
E tendo-se dirigido à cidade naquela mesma noite, eles proclamaram na hora do nascer do sol a vitória do rei nas imediações dos portões da cidade.